Olá pessoal, bem-vindos à aula 4 do curso de Algoritmos e Lógicas de Programação. Na aula de hoje a gente vai estudar condicionais. Então, a partir de condicionais a gente já consegue fazer bastante coisa, tá? Bom, basicamente, condicionais é quando eu tenho mais de uma escolha possível num programa. Eu não sei se vocês lembram, mas podem dar uma checada lá no YouTube, na aula 2, que era a aula sobre lógica, a gente falou um pouco de semáforo. E existem muitas possibilidades na hora que tu vai atravessar uma rua. Por exemplo, pode ter o semáforo ou pode não ter. Eu posso simplesmente ter que atravessar só a rua. Eu posso ter que atravessar pela faixa de pedestre, mas pode não ter uma faixa de pedestre, pode não ter um semáforo. Então, dependendo de como é a rua que eu estou atravessando, ela muda. E isso são condições. Basicamente, se eu tiver um semáforo, eu vou esperar ele ficar vermelho para os carros para atravessar. Se eu não tiver um semáforo, eu vou verificar se não vem vindo carro para atravessar a rua. Então isso é uma condição. Basicamente, a gente tem um exemplo aqui. Ó. Se não pegar o ônibus no horário, então vou me atrasar. Se não, chegarei a tempo. Basicamente, isso daqui é uma outra condição. Porque se eu não chegar a tempo, eu vou ter que tomar uma outra decisão. Eu posso, por exemplo, continuar na parada para esperar o próximo. Mas se eu cheguei antes do ônibus, eu vou simplesmente entrar nele, né? Então, isso é uma condição. E aqui a gente tem o fluxograma, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir para a parada de ônibus e esperar o ônibus. Se eu cheguei atrasado ou o ônibus estava cheio, eu vou ter que esperar o próximo. Então, vocês podem ver aqui no fluxograma ó, que eu vou voltar a esperar. Agora, caso eu não tenha chegado atrasado e caso o ônibus não esteja cheio, né, eu vou entrar no ônibus. E aí eu fechei o meu algoritmo de entrar no ônibus. Esse é um exemplo mais para vocês entenderem no cotidiano, né? Mas, lógico, na programação a gente vai ter alguns exemplos mais simples de se lidar com situações menos flexíveis do que esperar um ônibus. Bom, então vamos ver como é que fica a estruturação do nosso condicional no C, né? Basicamente, esse C, então, ele vai virar um if. E aí eu vou abrir as chaves e tudo que eu colocar dentro dessas chaves, vai ser o que vai acontecer se a minha condição for verdadeira. E eu posso ter o se não, que no caso seria o nosso else. Então, se não for a condição if, vai acontecer o que tiver dentro do else. Que essa é a estrutura basicamente. Então aqui a gente tem um exemplo simples, tá? O else ele não é obrigatório. Então, como podem ver nesse exemplo, eu estou declarando um número inteiro com a variável num e esse número é 10, né? Eu estou recebendo 10. Eu vou checar se esse número é maior que 5. Lógico, aqui eu simplesmente declarei o número. Eu poderia ter colocado um scan, como a gente viu na aula 3, que é para o próprio usuário digitar um número. Então daí faz mais sentido esse programa da checagem, né? Notem que aqui está só maior que 5, tá? Se eu tivesse digitado 5, ele não ia entrar no if. Porque 5 não é maior que 5. Por isso que teria que ter um maior ou igual. Mas a gente vai verificar essa tabela mais adiante também nessa aula, que foi uma tabela já dada, mas a gente vai reforçar aqui, tá? Então, se o número for maior que 5, esse if, né, que é a sintaxe no C, vai entrar e vai dizer o número é maior que 5. Printei no terminal. Se ele não for maior que 5, eu não vou fazer nada. Ele só vai sair e vai sair do programa, sem fazer absolutamente nada. Então, ele só vai entrar dentro do que está entre as chaves do if se essa determinada condição aqui for verdadeira, certo? E aqui a gente já tem um condicional composto, que a gente tem o else. É um exemplo mais completo. Ó. Se o número for maior que 5, então ele vai printar, ó, o número é maior que 5. Se não, ele vai printar, o número é menor ou igual a 5. Basicamente é isso aqui, tá? Bom, para duas condições, isso daqui já funciona perfeitamente. Para quaisquer duas condições que eu vá ter, uma verdadeira e uma falsa,
o if e o else, eles resolvem, tá? Bom, podem perceber que a gente começou a usar o maior lá no ônibus. A gente usou o ou, porque eu tinha duas condições, né, para conseguir entrar no ônibus. Então é aqui que a gente começa a usar mais essa parte da tabela, tá? Os operadores lógicos. Eu posso ter duas condições. Então, ali no caso do ônibus, ele usa o ou, certo? Porque eu tenho a condição do ônibus estar lotado e de eu ter chegado atrasado. Se eu cheguei atrasado ou o ônibus estava lotado, qualquer uma dessas duas condições que seja verdadeira, eu não consigo entrar no ônibus. Mas eu poderia mudar a pergunta, certo? Eu poderia mudar aqui para se eu não cheguei atrasado e o ônibus não estava cheio, se essas duas condições forem verdadeiras, e aí precisa ser as duas, porque se eu cheguei na hora, mas o ônibus estava cheio, eu não vou conseguir pegar. E se eu cheguei atrasado e o ônibus não estava cheio, eu não vou conseguir pegar porque o ônibus passou e eu não tinha chegado ainda. Então, eu posso inverter a lógica ali e usar o e, né? E também a negação, né? Como foi visto aqui, se o ônibus não estava cheio, né? Eu mudei ali também. Então, notem que a gente começa a usar esses operadores lógicos. E aqui, como o exemplo dos números, a gente começa a usar o maior que, maior igual, menor, menor igual. A gente faz essas comparações para ver se a gente vai entrar em determinada condição. Mas, esse if else aqui, ele tem um problema. Eu só consigo para duas condições. Existem casos onde eu posso ter mais, posso ter 3, posso ter 4, posso ter 5 condições. E aí é que entra o else if. O else if é um comando que permite eu ter múltiplas condições. Então notem, ó, nesse caso aqui eu vou ter 3 condições. Se o número é positivo, se o número é negativo ou se é zero. Né? Porque o zero não é um número nem positivo nem negativo, ele é simplesmente zero. Todas as condições que eu for ter, eu chamo de else if. A primeira eu vou chamar de if e a última eu vou chamar sempre de else. Todas as condições intermediárias que eu tiver, eu vou chamar de else if. Então notem, ó, eu estou testando se o número é positivo, se ele é maior que zero. Se o número é maior que zero, eu vou printar no terminal, ó, o número é positivo. Se não, se o número for menor que zero, eu vou printar no terminal, o número é negativo. Mas eu não estou atendendo a condição do número ser igual a zero aqui. Então aí eu entro na terceira condição e eu não preciso colocar, nem pode, na verdade, colocar a condição no else. Porque esse else que está no final, tudo que não for verdade para os casos em cima, vai entrar no else. Só que como aqui eu já peguei todos os números maiores que zero e todos os números menores que zero, o único número inteiro que entra no else é o próprio zero. Então eu entro no terminal. O número é zero. Eu poderia ter mais condições intermediárias. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui número maior que 1 e aqui número menor que 1. E aí embaixo eu tenho a condição else if, número igual a 1. E depois a condição else if igual a menos 1. E aí eu printo. O número é 1, o número é menos 1, o número é 0. Eu posso ter múltiplas condições. Então essa é a vantagem do else if, tá? Como podem ver aqui, esse é só um exemplo, mas existem muitos casos onde vocês vão estar trabalhando com alguma lógica e vai ter mais de duas condições que vão precisar ser atendidas. Bom, basicamente essa aula é isso. Acredito que tem bastante exercício aqui nos slides, tá? Tem essa lista aqui que não usa os condicionais compostos. Lá para o final tem essa outra lista aqui que aí sim está usando condicionais compostos, que é o else if. Mas notem que, apesar de curta essa aula aqui, o importante é começar a praticar essa sintaxe do if. Acredito que, devido à aula 2, que foi uma aula sobre lógica, o condicional ele já está sendo um pouco exercitado, né?
Mas a sintaxe é só fazendo os exercícios. Então façam os exercícios, tentem aprender como que é essa sintaxe aqui, porque o mais difícil da parte condicional aqui realmente vai ser aprender e começar a implementar essa sintaxe. E isso daí só fazendo exercício. E também quanto mais exercícios fizerem, mais a lógica vai ficar clara na cabeça de vocês também. Acredito que é isso então, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau.